Olá pessoal, como vai? Vamos começar a nossa aula de resistência dos materiais avançado. Na aula de hoje a gente vai iniciar a seção 4.2, ok? Então a gente deu um salto aí no conteúdo, priorizando os tópicos essenciais da disciplina. Mas antes de entrarmos no assunto da seção 4.2, como de costume, vou realizar a correção das atividades da aula anterior. Então a gente vai fazer as questões que ficaram sugeridas para vocês. Duas avaliativas e esta primeira, ela é a questão que ficou como atividade de revisão. Então vamos lá. Uma barra com comprimento L de 2 metros e área de seção transversal A de 150 milímetros quadrados é feita com material elastoplástico, tendo o diagrama tensão-deformação apresentado na figura abaixo aqui. Então, esse é um diagrama bilinear de tensão-deformação da barra. Como a gente viu na aula anterior, este comportamento indicado aqui é o comportamento que caracteriza os materiais elastoplásticos. Então, o que ele quer? A partir de uma carga aplicada na barra, até que ela sofre uma redução de 7 milímetros e posteriormente é removida. Então, foi feita uma aplicação de uma carga axial e a barra ela sofreu uma redução de 7 milímetros e posteriormente a carga foi removida. Qual é a deformação final apresentada pela barra? A gente sabe que o material ele vai apresentar uma deformação elástica, que é aquela que, após a remoção da carga, vai recuperar uma certa dimensão e vai ficar uma deformação plástica permanente. Então, nós sabemos das equações básicas de resistência dos materiais que a deformação de uma peça, ou seja, a deformação total, ela pode ser obtida pela seguinte expressão. Aqui nós temos a deformação sofrida, a redução, que na verdade ela não é uma deformação total, ela é apenas... Na verdade, ela não é a deformação que permanece, mas é a soma da deformação plástica mais a deformação elástica. Então, a deformação pode ser entendida, ou seja, a deformação total é igual a redução sofrida com a carga aplicada dividido pelo comprimento, que nesse caso aqui vai ser 7 milímetros dividido pelo comprimento de 2 metros, ou seja, 2.000 milímetros. Então, nós temos uma deformação total de 3,5 vezes 10 a menos 3. Lembrando que deformação é adimensional, não tem unidade de medida. Okay? Então, a partir da observação dessa figura aqui, a gente sabe que a tensão elástica ela vai produzir uma deformação até esse ponto de 0,015. Então, nós temos que a deformação elástica do material é igual a 1,5 vezes 10 ao cubo. Agora, a deformação permanente apresentada pela barra, ela será a diferença entre essas duas deformações, essa total e a elástica. Então, a deformação plástica, que é a final, é dada pela deformação total menos a deformação elástica. Se nós fizermos essa subtração deste menos este, lembrando que a escala aqui é menos 3, tá? Então, só para não ficar com erro. Então, se nós fizermos a subtração, nós vamos ter que a deformação plástica é de 2 vezes 10 a menos 3. Mas qual que é a redução em termos gerais? Porque deformação ela não tem dimensão, mas quanto isso representa em termos de redução permanente da barra? Então, a redução permanente, vamos chamar de sigma P, é dado pelo produto da deformação plástica vezes o comprimento total da barra. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2. No caso, 2.000 milímetros. Então, nós teremos
2 vezes 10 a menos 3 vezes 2.000 milímetros. Isso vai nos resultar numa redução permanente de 4 milímetros. Então, essa é a resposta da questão. Agora, vamos resolver o exercício que era como atividade avaliativa. Então, na figura, é exibido um diagrama da curva de tensão de compressão média em função do índice de esbeltez. Tensão de compressão média em função do índice de esbeltez. A curva de Euler é exibida na região CD. Então, essa é a curva de Euler, CD, como a gente já viu na aula teórica, na qual a tensão atuante é menor que o limite de proporcionalidade do material, que é essa região aqui. Então, é menor que essa tensão do limite de proporcionalidade. O índice de esbeltez crítico indica qual a esbeltez mínima na curva de Euler, né, na qual a curva de Euler é válida. Então, esse é o valor mínimo para que a gente trabalhe dentro dessa região de validade da curva de Euler. Vamos seguindo aqui. Sabendo que o limite de proporcionalidade do material é 3.500 MPa, conforme indica aqui, e o módulo de elasticidade é 210 gigapascal, calcule o índice de esbeltez crítico. Então, ele quer saber este valor. Bom, para que nós possamos resolver isso, a gente tem que aplicar a equação do índice de esbeltez crítico. Então, para isso, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. O índice de esbeltez crítico é dado pela raiz quadrada de π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido pela tensão limite de proporcionalidade indicado aí no gráfico. Tá? Então, π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido pela tensão limite de proporcionalidade. Então, vamos agora substituir os termos na equação. Então, o índice de esbeltez crítico é igual a raiz de π ao quadrado. O módulo de elasticidade foi de 210 gigapascal, então vamos converter para pascal, então vezes 10 a nona, dividido pela tensão limite de 350 MPa, vamos converter para pascal também, então multiplicamos por 10 a sexta. Realizamos esse cálculo, a gente vai encontrar que o valor de esbeltez crítico vai ser de 76,95. 76,95. Então, valores de esbeltez abaixo de 76,95, a gente vai estar naquela região de colunas intermediárias, né? E a flambagem ela será inelástica. Bom, essa é a resposta da questão 2. A última questão da aula anterior, ela diz o seguinte, deixa eu só pegar a cor da caneta para a gente ler o enunciado. Bom, um pilar engastado, articulado de aço retangular, tem seção de 200 mm por 100 mm e comprimento de L igual a 3 metros. O diagrama bilinear de tensão de deformação, de tensão versus deformação do material desse pilar é apresentado nessa figura. Então, aqui as deformações, bilinear, porque nós temos duas curvas, duas regiões, né, lineares, que são descritas por duas retas aí. Ok, o que o exercício nos pede? Verifique, né, utilizando o método tangente e a teoria do método reduzido, quais as tensões críticas suportadas e qual a razão entre a maior e a menor tensão crítica suportada. Então, vamos começar. Inicialmente, a gente vai calcular o índice de esbeltez para essa estrutura. Tá? Então, lembrando que o índice de esbeltez ele é dado pela razão entre comprimento
equivalente dividido pela raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área, né? Que aqui é o nosso raio de geração. Bom, como se trata de uma viga retangular, o momento de inércia é dado pela base elevado ao base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. Então, base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. Que nesse caso, né, nós temos os valores das dimensões. Então, nós temos uma viga retangular que tem seção de 200 milímetros por 100. Então, a base é 200 e a altura é 100. Então, a base, vamos usar os valores em metros. Então, vai ser 0,2 metros, a altura 0,1 elevado ao cubo e dividido por 12. Então, o nosso momento de inércia dessa seção retangular vai ser 1,66 vezes 10 a menos 5 metros à quarta. Ok. A área é base vezes altura. Então, se a gente multiplicar 0,2 por 0,1, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Então, substituindo esses valores nessa expressão, nós vamos ter que calcular também agora o comprimento equivalente, porque nós temos apenas o comprimento real, né? Como se trata de um pilar engastado articulado, nessa situação de vínculo, o comprimento equivalente é 0,7 vezes o comprimento da barra. Então, vai ser 0,7 vezes 3, que vai nos resultar em 2,1 metro. Então, este é o comprimento equivalente. A partir dessa situação, a gente tem condições agora de calcular o índice de esbeltez. Então, nós temos todas as informações necessárias. Então, substituindo nessa expressão, a gente vai obter um índice de esbeltez de 72,74. Agora, vamos assumir que a tensão crítica está na zona elástica, ou seja, nessa região aqui do material. Então, qual que é a tensão, né? A tensão é de 200 MPa. E a deformação é 0,01. Qual que é o módulo de elasticidade? O módulo de elasticidade é a razão entre a tensão dividido pela deformação. Se nós dividirmos corretamente esses valores, nós vamos encontrar um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Tá? Então, nessa situação. Então, vamos calcular a tensão crítica para essa situação. Voltando aqui, como a gente já conseguiu os valores, a gente tem que buscar nas equações já informadas na aula anterior ou no próprio material didático, qual que é a equação da tensão crítica. Tá? Então, a equação da tensão crítica ela é dada por π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. Então, nós já temos condições de calcular essa tensão crítica do material. Então, vamos aplicar os valores. π ao quadrado, o módulo de elasticidade, a gente determinou que foi de 200 gigapascal. 200 gigapascal é igual a 200 vezes 10 a nona pascal.
O índice de esbeltez calculado ele foi de 72,74 ao quadrado. Dessa forma, nós temos que a tensão crítica vai ser 373 MPa. Bom, uma vez que a tensão crítica calculada é maior que a tensão limite de proporcionalidade, né, que no caso aqui é de 200, né? Então essa aqui é a nossa tensão limite de proporcionalidade. O que vai acontecer? Essa barra ela vai sofrer flambagem inelástica, tá? E a partir desse diagrama, né, a gente tem, no caso do diagrama de uma situação de flambagem inelástica, nós vamos calcular usando o método tangente. Então, qual figura que vocês devem recorrer no livro didático? A figura 3.33. Então, a partir do diagrama da figura, então fica essa tarefa para vocês verem o gráfico. 3.33 e a equação do livro didático 3.26, nós vamos poder calcular, né, o módulo tangente deste material, né, que é o módulo de elasticidade, né, característico de uma situação onde a flambagem é inelástica. Se nós tivéssemos nessa região aqui, né, nós usaríamos, no caso, o módulo de elasticidade nessa região. Como nós estamos num nível de tensão crítica acima da tensão limite de proporcionalidade, a flambagem será inelástica e nós vamos calcular, né, através do módulo tangente. Então, quem não lembra, né, o módulo tangente é como se fosse, na verdade, ele é, né, a derivada ou a inclinação de uma reta tangente a essa região aqui, tá? Então, o módulo tangente ele pode ser obtido como a derivada da tensão pela deformação. Então, basicamente, a gente pode entender como se fosse um delta, né? Então, o módulo tangente também pode ser entendido como essa inclinação aqui, tá? Então, como que a gente calcula? Basta, né, subtrair os finais menos os iniciais. Então, o valor de tensão nesse ponto menos o valor de tensão nesse ponto e as deformações nesse ponto menos as deformações nesse ponto, ou seja, 500 MPa de tensão menos 200 MPa e 0,0035 menos 0,001. Isso aqui, quando fizermos os cálculos corretos, vai chegar no valor de 120 gigapascal. Então, este é, na verdade, né, o módulo tangente deste material. E agora a gente vai utilizar a equação 3.29 do material didático, que é para uma seção retangular. E para isso a gente vai conseguir agora obter, né, o módulo reduzido, né, porque ele quer tanto pelo método tangente e pela teoria do método reduzido. Então, a equação 3.29 ela é dada da seguinte forma, né? O módulo reduzido é igual a 4 vezes o módulo de elasticidade vezes o módulo tangente dividido pela raiz quadrada do módulo de elasticidade mais a raiz quadrada do módulo tangente elevado ao quadrado. Nós temos que o módulo de elasticidade calculado anteriormente foi de 200 gigapascal e o módulo tangente foi de 120 gigapascal. Então, se nós substituirmos esses termos aqui e calcularmos corretamente, a gente vai chegar no módulo reduzido de 152,42 gigapascal. Bom, agora nós temos
ambos os módulos calculados. E agora a gente pode verificar os valores das tensões críticas com base na teoria do método tangente e do método reduzido. Então, pela teoria do método tangente, a tensão crítica é dada por π ao quadrado vezes o módulo tangente dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. E pela teoria do módulo reduzido, a expressão é a mesma, nós vamos apenas modificar, né, o módulo tangente pelo módulo reduzido. π, módulo reduzido, índice de esbeltez ao quadrado. Substituindo os valores, né, a gente vai encontrar uma tensão crítica por essa teoria de 223,8 MPa e por essa 284,26 MPa. O que o exercício pede, além do cálculo, né, é quais tensões críticas suportadas e qual a razão entre a maior e a menor. Então, a gente já tem as tensões críticas e a razão basta dividir a maior pela menor. Então, a razão vai ser a tensão crítica pelo método reduzido dividido pela tensão crítica obtida pelo método tangente. Então, vai ser 284,26 dividido por 223,8, que vai nos dar 1,27. 1,27 é a alternativa B aí. Então, portanto, a razão entre a teoria do módulo reduzido e a do módulo tangente é 127. Essa é a resposta da questão. Finalizando aí a resolução das questões anteriores, vamos agora ao conteúdo da aula de hoje. Então, hoje a gente vai iniciar a unidade 4, critérios de resistência e teoremas energéticos. Hoje, né, nós vamos focar na seção 4.2, critérios de resistência para materiais dúcteis. Na seção 4.1, eu vou deixar como atividade de revisão para vocês. Tá? Será feita apenas uma leitura para fins de aprofundamento, tá? Mas ela não será incluída nas avaliações e ela serve apenas como uma revisão para que vocês possam se aprofundar mais. Na seção 4.1 foi explorado métodos de energia, né? Conhecendo a aplicação de seus conceitos para determinar a energia de deformação e os efeitos causados pelo impacto em elementos estruturais elásticos. E hoje a gente vai conhecer os 3 critérios de falha mais utilizados aí para materiais dúcteis, que será, na verdade, né, a teoria da tensão normal máxima, a teoria da tensão cisalhante máxima e a teoria da máxima energia de distorção. Então, a gente vai trabalhar com essas 3 teorias. Então, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre critérios de resistência para carregamento elástico. Quando projetamos um elemento estrutural, nós, como engenheiros, a gente precisa analisar o comportamento dos materiais. E, para isso, a gente calcula a tensão e a deformação e avalia, né, quais valores levarão à falha do material. Então, isso vai ser tema dessa aula, né, e da sessão seguinte. Diversos fatores podem afetar, né, a falha estrutural de um componente, de uma estrutura, como as condições ambientais, né, a forma como os elementos estruturais estão dispostos, qual que é a configuração de carregamento e o tipo de material. Quando nós temos, né, uma tensão de ruptura frágil, ou de escoamento dúctil de um elemento submetido a um estado uniaxial de tensão, é fácil, né, de determinar. Por exemplo, usando aí um ensaio de tração. Mas na prática, a gente sabe que os elementos estruturais eles estão submetidos não somente a um carregamento uniaxial, ou seja, em uma única direção, como acontece no carregamento sob tração em ensaio. Tá? Então, os materiais, as estruturas, elas estão submetidas a um estado que a gente chama multiaxial de tensões. Então, a falha ela não ocorre de maneira tão simples.
Para isso a gente precisa identificar qual que é a combinação de tensão, seja de tração, compressão e cisalhamento, que vai levar à falha do material. E, em geral, né, a falha ela pode ser considerada como qualquer comportamento que torne o material indisponível para o uso previsto. Tá? Então, pode ser, por exemplo, a carga que levou, por exemplo, uma deformação plástica ou, em algumas situações, que gerou a ruptura do elemento. Então, em algumas situações, uma deformação ela é aceitável, né, naquela estrutura. Em outras, já é um comportamento não aceitável. Em alguns casos, a gente considera a falha quando chega ao nível de ruptura. Então, a falha ela pode ocorrer, em geral, por 3 fatores distintos, né? Quando a tensão normal máxima foi atingida, quando a tensão de cisalhamento máxima foi atingida ou a energia de deformação máxima foi atingida. Só para lembrar que, quando nós trabalhamos com material dúctil, ele tem a capacidade de se deformar plasticamente após atingir aquele limite que a gente chama de limite elástico, tornando, né, uma deformação irreversível. Os materiais mais comuns que apresentam esse comportamento são os aços, né? Os aços doces, que são os aços de baixo teor de carbono, as ligas de alumínio, cobre e chumbo. Então, 3 critérios de falha são mais frequentemente usados para materiais dúcteis, que são as teorias já citadas, né? Tensão normal máxima, tensão máxima de cisalhante e teoria máxima de energia de distorção. Na semana que vem, nós vamos tratar das teorias de falha para materiais frágeis. Tá? Então é importante a gente assimilar uma coisa. Todos os critérios de resistência ou de falha que serão apresentados nessa aula, né, e na aula seguinte, parte da ideia que um elemento estrutural, sob um carregamento combinado, falhará da mesma forma que um elemento no ensaio de tração uniaxial controlado em laboratório. Tá? Então, as teorias de falha elas são boas substitutas para ensaios de um material real sob carregamento real de tensões envolvidos. Tá? Então, a gente vai fazer uma aplicação de equações que tentam prever, né, qual que seria essa tensão de falha, o comportamento do material, como se tivesse feito, né, um ensaio em laboratório sob tração uniaxial. Mas, como é uma teoria, né, a gente tem que utilizar com cautela. Tá? Então, é importante ainda destacar que quando se fala em materiais dúcteis, a gente está tratando de metais dúcteis. Tá? Pois quando a gente vai trabalhar com plásticos, polímeros, eles também são dúcteis, mas eles não seguem essas teorias de falha que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então vamos aí falar da primeira teoria de falha, que é a teoria da tensão normal máxima. Bom, a teoria da tensão normal máxima, a gente também chama aí de teoria de Rankine. O que essa teoria nos diz? Ela diz que a falha de um elemento estrutural, quando sujeito aí a um carregamento combinado, vai ocorrer, né, essa falha vai ocorrer quando a tensão normal máxima ela alcançar a tensão de escoamento. Então, quando ela alcançar a tensão de escoamento, que é determinada aí no ensaio de tração, a gente vai ter a falha. Né? Então, para que ocorra a falha do material, a gente tem o que a gente chama de tensões principais, elas devem alcançar a tensão de escoamento. Então, nós precisamos olhar nessa figura aqui para entender e visualizar o que está sendo dito aí. Então, nós temos em A aqui um estado plano de tensões, ou seja, nós temos tensões em Y, vou colocar aqui, X e Y, então é um estado biaxial. E se a gente for plotar os valores arbitrários, né, aqui de tensões, aqui σ1, σ2, que são as tensões, no gráfico, aqui nós temos a figura B, tá? E eles se localizam fora, né, da área destacada aqui. Então, é considerado que o material falhou. O que é isso? Essa região
aqui em verde são dados, né, relativos às tensões de escoamento. As tensões de escoamento de um ensaio, né? Então, se os valores arbitrários de tensão, que é o carregamento, então o material está submetido a esse estado de tensão aqui, certo? Se, ao plotarmos esses valores nesse gráfico e os pontos ficarem fora dessa região destacada aqui, a gente considera que as tensões superaram, né? As tensões σ1 e σ2 foram maiores do que as tensões de escoamento, que é o que acontece aqui. Tá? Lembre-se uma coisa, quando essas tensões principais estão direcionadas para fora do elemento, a gente está considerando positiva, tá? E as tensões apontando para dentro do elemento são consideradas negativas. Okay? O que seria essa teoria de tensão normal máxima? É importante destacar. Por mais que o material ele esteja sujeito, por exemplo, a uma carga F aqui, né? Se a gente analisar os valores das tensões na direção X, por exemplo, a gente vai ter um valor de tensão. Só que não necessariamente, né, as tensões principais ou tensões normais máximas vão acontecer neste plano. Nós teremos tensões que se modificam com a direção dentro do material. Então, vai existir tensões principais, normais, que serão consideradas nessa análise, ou seja, as tensões normais máximas, que não necessariamente vai acontecer, né, no plano que nós estamos analisando. Se essa tensão normal máxima for maior que a tensão de escoamento obtida no ensaio de tração, a gente tem que o material falha. A outra teoria de falha, que é a mais comum para materiais dúcteis, é a teoria de Tresca, tá? Ou tensão cisalhante máxima, né? O que acontece? O material dúctil ele falha aí pelo deslizamento entre as camadas de cristais, né? Pelos deslizamentos de discordâncias. Então essas camadas elas são conhecidas como linhas de Lutter, tá? Que são essas linhas aqui, linhas de Lutter. Ok, então se a gente observar, né, elas indicam, né, as linhas de deslizamento das camadas dos cristais. Tá? Então, nesse caso aqui, do ensaio de tração uniaxial de um material dúctil, essas linhas, né, elas ocorrem em torno aí de 45 graus do eixo do elemento. Então, esse deslizamento ele é causado aí pelas tensões de cisalhamento. Então, é plausível a gente admitir que a falha de um material dúctil ela vai acontecer quando a tensão de cisalhamento máxima ela for alcançada. Tá? Então, para a gente demonstrar isso, a gente vai partir aqui para um elemento de um material sob um ensaio de tração, que é o que nós estamos vendo aqui, e a gente vai aplicar o ciclo ou círculo de Mohr desse estado de tensão que está aqui nessa figura. Então, aqui nós temos o elemento infinitesimal, nós temos apenas tensões em Y, que são tensões positivas de tração, e aqui nós temos o ciclo ou círculo de Mohr. O ciclo de Mohr indica que no eixo Y as tensões cisalhantes. E aqui no eixo X, as tensões normais. Seria para o lado direito, tensões normais de tração. E se nós tivermos alguma resultante de compressão, apareceria esse círculo com uma certa região na região à esquerda do gráfico. Tá? Então, o que nós podemos observar? Né? Que a tensão cisalhante máxima sob o carregamento axial, que é esse valor aqui, sendo valores de tensões cisalhantes positivas,
nesse caso, por convenção, é marcada aqui na parte inferior do eixo Y. Então, a tensão cisalhante máxima ela vai acontecer aqui, né? E a 45 graus em relação à direção da carga aplicada. Tá? Então, a gente tem que isso aqui corresponde, né, de forma similar às linhas de Lutter, conforme a gente viu aí. Então, a tensão máxima de cisalhamento é igual, né, nesse caso, né, nós temos aqui o círculo de Mohr, né, e aqui nós temos o raio dessa circunferência. Então, se a gente for tentar interpretar aqui, né, as tensões principais são indicadas nas adjacências. Então, aqui nós temos a menor tensão principal e aqui a maior, que é o σ1. O σ1, para o ensaio de tração uniaxial, vai ser igual à tensão de escoamento. Então, a tensão principal máxima, né, normal, é a tensão de escoamento. Qual que é a máxima tensão de cisalhamento? A máxima tensão de cisalhamento é igual a essa dimensão aqui, que no caso é igual ao raio. Né? E qual que é o valor desse raio? Σ1, vou usar a caneta, Σ1 é todo esse valor aqui. Tá? E a tensão de cisalhamento é toda essa dimensão aqui. Então, se a gente percebe que a tensão de cisalhamento máxima vai ser igual a σ1 dividido por 2, ou, como no caso, σ1 é igual à tensão de escoamento, é igual à tensão de escoamento dividido por 2. Tá? Então, nós temos essa expressão. Se a gente seguir agora esse princípio, né, a gente vai desenvolver essa teoria, né, que é a teoria da tensão de cisalhamento máximo. E, com isso, a gente pode prever a falha de materiais dúcteis sob qualquer tipo de carregamento. Tá? Então, a gente vai ter algumas equações que são alcançadas a partir da aplicação dessa teoria. Bom, o que nós podemos entender, né, a partir dessa teoria é o seguinte, né, nós temos essa equação, e essa equação ela nos diz o seguinte, né, que a falha ela vai acontecer, né, quando a tensão máxima, que é obtida por essa expressão, ela é alcançada em qualquer ponto do material. Então, para a gente evitar a falha, é necessário que essa tensão de cisalhamento que está atuando dentro do material, ela seja seja menor que a tensão de escoamento. Tá? Então, tem que ser menor que a metade. Não basta ser menor, tem que ser menor que a metade que a tensão de escoamento. Então, lembrando que a tensão de escoamento é determinada pelo ensaio de tração, então a tensão atuante, no caso a tensão de cisalhamento atuante, ela tem que ser menor que a metade que a tensão de escoamento obtida aí no ensaio de tração. Aqui nós temos a figura C e D. Né? Na figura D, nós temos graficamente representado a teoria cisalhante máxima, né? Para um estado plano de tensões, ou seja, nós temos tensões apenas em X e em Y. Nós não estamos analisando um elemento multiaxial de tensões. Tá? Então, quando as tensões principais têm o mesmo sinal, ou seja, ambos de tração ou ambos de compressão, a tensão cisalhante máxima absoluta ela age fora do plano de tensões. Então, tem valor igual à metade do valor da tensão principal. Tá? Então, o que é isso? Nós temos essa expressão aqui. A tensão absoluta máxima é igual à tensão principal dividido
por 2. Então, quando as tensões principais têm o mesmo sinal, ou seja, é de compressão ou ambas é de tração, então a tensão cisalhante máxima absoluta, né, ela age fora do plano, né, então é o que nós estamos vendo aqui, né, então está saindo, nós não temos um carregamento de compressão junto com de tração, ambos são de mesma magnitude, né, e então as tensões cisalhantes absolutas máximas serão, né, iguais, né, à metade da maior tensão principal. Vamos ver agora nessa imagem aqui que a expressão ficou melhor escrita. Tá? Agora, para o caso, né, em que as tensões principais são de sinais opostos, ou seja, nós temos uma tensão principal de compressão e outra de tração, a gente obtém por essa expressão. Tá? Então, é obtida, né, pela metade da soma, no caso aqui, né, metade da subtração entre a tensão principal máxima 1 menos a tensão principal máxima σ2 dividido por 2. Então, dessa forma, né, essa teoria cisalhante máxima de um estado plano de tensões, ela pode ser expressa em função das tensões principais. Então, a falha ela pode ocorrer nas seguintes condições, né? Se σ1 e σ2 têm o mesmo sinal, tá? Ambas são de compressão ou ambas são de tração, a falha vai ocorrer com base no valor aí, né? Se essa carga, se essa magnitude dessa carga for tanto σ1 quanto σ2, né, for maior ou igual à tensão de escoamento, tá? Um ou outro. Caso esses sinais sejam opostos, né, vai ser obtido por essa expressão, tem que ser maior que a tensão de escoamento. Beleza. Então, seguindo aqui, se a gente for fazer a plotagem no gráfico, né, então a gente precisa entender que essa é o diagrama, né, gráfico que traz os limites de uma situação segura para o material ou para a estrutura. Então, se as tensões se encontram, né, se a gente plotar essas tensões principais nesse gráfico e o ponto localizar fora dessa região vermelha, né, dessa área vermelha aqui, a gente vai ter que o material irá, né, escoar. Então, a falha vai acontecer. Então, se as tensões principais estiverem dentro dessa região delimitada, nós estamos numa situação segura aí. Agora a gente vai para a última teoria de falha para materiais dúcteis, que é a teoria de von Mises, ou máxima energia de distorção. Então, essa teoria ela foi proposta em 1904, né, por Hubbard, e depois, né, ela foi desenvolvida por von Mises, tá, em 1913 e Henke em 1925. Então, ficando conhecida como a teoria, né, de von Mises. Essa teoria ela é baseada em quê? Né? Na determinação da energia de distorção de um determinado material. Né? O que essa energia de distorção está associada? Ela está associada à mudança na forma do material. Então, imagina aqui que nós temos uma caixinha. Né? Se a gente aplicar um carregamento, essa caixinha ela pode ser aumentada, o seu volume, né? E dependendo do tipo de carregamento, pode haver apenas uma variação no volume, você pode comprimir ou esticar, e em alguns casos a gente pode haver uma distorção angular, né, nas arestas aqui, então essa caixa pode ficar distorcida. Tá? Então, é a energia associada às mudanças na forma do material. E pela teoria, né, um componente estrutural ele é considerado seguro desde que a máxima energia de distorção por unidade de volume ela mantém-se menor, né, que a energia de distorção por unidade de volume
necessária para escoar o material. Tá? Então, está comparando aí a energia, né, de distorção associada ao escoamento e a energia de distorção por unidade de volume do estado de tensão que o material está submetido. Se o estado de tensão produz, né, uma energia de distorção por unidade de volume maior que é necessária para escoar o material, então ele vai falhar. Claro, comparando com, né, essa energia de distorção por unidade de volume obtida em um teste de tração. Tá? Então, a gente tem essa equação aqui, essa primeira, que é a densidade da energia de deformação de um material sob tensão uniaxial, que é meio da tensão vezes a deformação. Se o material estiver sob um estado triaxial, ou seja, carregamento em três estados, nos três eixos, né, como a gente tem nessa figura aqui, essa é a equação da densidade de energia. Então, tem parcelas em cada um desses eixos aí. E se o material se comporta de maneira elástica, ele vai seguir a lei de Hooke, nós temos essa equação. Tá? Então, a gente tem que uma parte da energia de deformação está associada à variação de volume, que a gente calcula pela tensão principal média, que é dado por essa expressão. Então, nós temos 3 tensões principais e divide por 3, que é o caso aqui. Tá? Então, nós temos as tensões médias aí, associadas à variação de volume. O restante da energia, né, ela está associada à variação na forma, que é o que a gente entende como se fosse uma variação angular. Né? Uma caixa que era cúbica, ela vira um formato que não é mais cúbico. Né? Pode virar, por exemplo, um paralelepípedo, como é observado aqui. Então, o restante da energia, uma parcela é associada à variação volumétrica e a outra à forma. Então, no caso, quando nós estamos analisando essa parcela associada à variação de forma ou à distorção, a gente tem as seguintes relações aqui. Tá? Σ1 menos a tensão média, σ2 menos a tensão média e σ3 menos a tensão média, conforme está representado aqui. Ok. Então, para a gente obter a parcela de energia de distorção, né, que é o que nós queremos, né, a gente tem que considerar que σ1, σ2 e σ3 são iguais, né, às subtrações dessa equação aqui. Então, a gente vai substituir, né, as relações das equações anteriores na expressão que nós temos aqui. Então, se a gente considerar, né, que as tensões principais σ1, σ2 e σ3 são iguais às subtrações dessa expressão aqui, né, e se a gente substituir a relação, essas informações na relação, substituindo essa relação, né, a gente vai chegar nessa equação aqui. Tá? Então, fazendo as devidas substituições, nós chegamos com essa expressão que nos dá, né, a energia de distorção. Quando nós estamos num estado plano de tensões, nós não temos o σ3, né? E a equação fica reduzida para essa parcela. Então, a energia de distorção ela pode ser obtida para situações de estado plano e estado multiaxial. Tá? E caso o estado de tensão seja, aqui é 2D, aqui é 3D, né? Quando o estado seja plano, né, 1D, nós não temos o σ2, então a expressão se reduz a esta aqui. Tá? Então, a tensão considerada para o efeito do cálculo da energia de distorção é com base aí na tensão
de escoamento no estado plano. Tá? Agora, né, nessa teoria, né, teoria da máxima energia de distorção ou teoria de von Mises, é necessário que a máxima energia de distorção por unidade de volume do material ela seja, né, igual, né, à energia de distorção por unidade de volume necessária para escoar o material. Né, que esse é o critério, seja maior ou igual. Né, que no caso, essa energia de distorção aqui é obtida num teste de tração. Então, se a gente igualar as expressões, a gente vai chegar nessa relação aqui. Então, essa relação aqui, ela nos dá, né, graficamente uma elipse, que é o diagrama de falha para a teoria máxima da energia de distorção para um plano de tensões. Tá? Então, de forma semelhante, se a gente plotar as tensões principais neste gráfico aqui e ele estiver fora da área de destaque, a gente considera que o material falha. Né? Se o nosso nível de tensão σ1 estiver nesse ponto, ele está fora dessa região, então o material falha. Tá? σ2 nesse ponto também. Então, se plotarmos e qualquer uma dessas tensões estiver fora, a gente está na região de falha. Tá? Vamos fazer um exemplo básico aqui. Calcule a tensão atuante pela teoria da máxima energia de distorção do elemento sob o estado de tensão exibido nessa figura. Então, nós temos aqui, né, um elemento infinitesimal e verifique se a falha do material, né, se haverá falha do material, sabendo que a tensão de escoamento é de 250 MPa. Bom, a partir dessa figura, a gente tem as tensões atuantes no elemento. Tá? Tensões que estão entrando no plano são tensões negativas. Né? Então, aqui σx é igual a menos 80 MPa. Σy também é igual a menos 60 MPa. Quando nós vamos analisar as tensões cisalhantes, são essas tensões que são paralelas ao elemento. Então, a gente sempre olha na face direita, né? Se a setinha está para baixo, a gente tem, né, uma tensão de cisalhamento negativa também. Tá? Se estiver para cima, é positivo. Então, σxy é igual a menos 100 MPa. Aí a gente tem que ir lá, né, para as equações de resistência dos materiais, que nos traz, né, qual que é a equação das tensões principais. Então, elas podem ser obtidas a partir dessa expressão. Tá? Então, nós vamos usar essa expressão para calcular σ1 e σ2. σ1, a gente vai substituir os valores nessa forma e vai usar o mais. E para o σ2, a gente vai usar essa mesma equação, só que com o sinal de menos. Tá? Fazendo os cálculos, a gente tem que σ1, preste bem atenção na hora de substituir os valores, tá? Porque os sinais aqui internamente da equação, né, é da fórmula. Então, σy é negativo, então ele vai ficar menos 60 e o menos permanece aqui, tá? Porque é da equação. Então, se nós fizermos corretamente, a gente vai chegar para σ1 o valor de 30,5 MPa. E para o valor de σ2, menos 170,5 MPa, ou megapascal. Aí nós vamos, né, aplicar, no caso, a teoria da máxima energia de distorção, essa expressão que nós já vimos aí. Né? Se esse valor for maior que a tensão de escoamento, então nós teremos uma condição de falha. Então, nós temos a equação da teoria, né, da máxima energia de distorção, σy ao quadrado, o σ1 obtido, ele, né, vamos passar na forma de raiz, que aí fica melhor. Né? Então, nós temos ao quadrado aqui, ele passa para a forma de raiz. Então, σy vai ser igual
a raiz de σ1, que é 30,5 ao quadrado, menos σ1, novamente, 0,5 vezes o σ2, que é negativo, menos 170,5, mais σ2 ao quadrado, menos 170,5 ao quadrado. Então, tudo isso está dentro da raiz. Tá? Fazendo os cálculos, a gente vai chegar que o valor obtido é de 187,62. Então, portanto, pela teoria da máxima energia de distorção, o material não vai falhar. Tá? Então, é uma situação que isso aqui é menor, isso aqui é o da teoria, ele é menor que a tensão de escoamento do material, que é 250. Tá? Então, a gente pode agora fazer uma pequena comparação entre esses critérios de falha obtidos pelas três teorias aqui apresentadas para a gente finalizar. Tá? Então, nessa figura aqui, nós temos as representações gráficas das três teorias apresentadas. Elas estão sobrepostas para a gente comparar melhor. Então, a partir dessas três teorias, a gente nota que quando as tensões principais são iguais às tensões de escoamento, que são nesses pontos aqui, a gente vai ter que os resultados de falha, eles são os mesmos para todos. Então, se for igual à tensão de escoamento, nós estamos no mesmo ponto entre todas essas teorias. Então, o mesmo ocorre quando uma das tensões principais é zero, seja σ1 ou σ2. Nós estamos nesse centro aqui. A gente também observa algumas discrepâncias nessas três teorias que é dada nessas regiões aqui, pela teoria da tensão máxima, onde nós temos valores que são discrepantes com relação às outras teorias também. Tá? Então, nós temos algumas discrepâncias entre uma e outra. Uma é mais conservadora em relação às outras são menos. Tem valores aqui de tensão obtidos pela teoria da tensão normal máxima, que já seria considerado falha para a teoria da máxima energia de distorção, quanto para a teoria de cisalhamento máximo. Então, o que nos torna essas duas teorias mais conservadoras que a teoria da tensão normal máxima. Tá? E quando nós vamos analisar os dados experimentais, que é o que está apresentado aqui, a gente observa que a teoria da máxima energia de distorção, que é dada por aqui nós temos apenas uma parcela desse gráfico, olhando dados experimentais, a gente tem que a teoria da máxima energia de distorção, ela vai apresentar os resultados mais precisos aí, tá? Para materiais dúcteis. Então, ela abrange de forma melhor os resultados reais de teste para materiais dúcteis, como para o alumínio, para o aço. E o que isso indica? Que para tensões principais de sinal igual, quanto para tensões principais de sinais opostos, a gente tem uma maior precisão nos resultados. Então, aqui no primeiro quadrante, as teorias da tensão normal máxima e da tensão cisalhante máxima, ela fornecem aqui resultados em favor da segurança. Tá? Então, aqui, só para a gente entender, esse formato de elipse é a teoria da máxima energia de distorção, e esse formato aqui interno, ela é a teoria da tensão normal máxima. Então, nós temos valores coerentes com a segurança. Tá? Já no quarto quadrante, que é na parte de baixo, a gente diz que está em favor da segurança porque todos os dados obtidos eles estão dentro da área destacada de cada teoria. Já no quarto quadrante,
a teoria da tensão normal máxima, ela vai fornecer valores muito acima, né? Foi o que eu comentei anterior, muito acima, né, dos dados experimentais. Tá? Então, os dados experimentais eles são melhores envolvidos em termos teóricos, né, pela teoria da energia de distorção. Tá? Então, ele fica muito acima. Se a gente for calcular por um determinado material, os valores das tensões principais ficarão fora, né, dos dados experimentais. Então, é considerada aí uma teoria insegura, né, para ser usada. E a teoria da tensão cisalhante máxima ela vai fornecer dados também que estarão em favor da segurança, porque está na parte interna aqui. Então, portanto, a teoria da máxima energia de distorção ela é a mais adequada para materiais dúcteis, porém, né, a teoria da tensão cisalhante é também muito utilizada, pois ela é a mais simples, né, e atua em favor também da segurança. Então é importante prestar atenção com relação aos resultados experimentais associados aos dados da teoria. Então deixo como atividade os exercícios da seção 4.2, tá? O exercício 2, e eu vejo vocês na próxima semana. Então nós temos esse exercício que é o exercício da situação problema. Tá? Então, esse exercício da situação problema, basta fazer uma leitura, né, e entender como foi feito a resolução. E deixo como um exercício para praticar os conceitos, o exercício 2 da seção Faça Valer a Pena. Não será necessário o envio nessa semana de nenhum dos exercícios, mas é importante tentar fazer, para que possa, né, consolidar os conhecimentos aí. Então, nos vemos semana que vem. Estou à disposição para dúvidas e bons estudos.